E seguimos agora em frente para uma outra rúbrica, esta quinzenal, a matemática ao seu encontro, com o professor Ricardo Teixeira. Professor, boa tarde, bem-vindo uma vez mais ao nosso programa. Hoje vem dar continuidade a um trabalho que está centrado num baralho de cartas e que nos fala das novilhas. Boa tarde, Vera, boa tarde aos nossos telespectadores. Sim, é verdade, vamos dar continuidade ao trabalho que já exploramos numa anterior rúbrica. Vamos falar do baralho de cartas das Calçadas dos Açores. É um trabalho feito em coautoria com Jorge Nuno Silva, Carlos Pereira dos Santos e Alda Carvalho, da Associação Ludos. E trata-se de um convite a uma viagem pelas 9 ilhas dos Açores e à exploração e à descoberta de simetrias em rosáceas, frisos e padrões bidimensionais na calçada portuguesa. Já visitamos as Ilhas do Corvo, das Flores e de São Miguel. Hoje é a vez de 4 ilhas, por esta ordem: Santa Maria, Faial, Terceira e São Jorge. Tão rápido e nós conseguimos fazer uma viagem por 4 ilhas. Vamos. Se calhar não vão ser vistos todos os exemplos. Numa próxima oportunidade voltaremos a algumas dessas ilhas e continuaremos a ver vários exemplos. Porque também aproveitei a oportunidade para além de mostrar os exemplos que foram escolhidos para as cartas, também apresentar outros exemplos dessas ilhas que são interessantes e que contextualizam melhor a calçada. Se calhar podíamos começar, Vera, por mostrar a estrutura do baralho, para recordar lá para casa, na primeira imagem. Vemos a primeira imagem que nos enviou. Cada carta do naipe de espadas e de copas contém 2 desafios: reconhecer o local a que se refere a respectiva ilustração e identificar as suas simetrias. As respostas a estes desafios encontram-se respectivamente nos naipes de paus e de ouros. Na imagem vemos um exemplo. O valete de espadas no lado esquerdo apresenta o desafio: como podemos classificar esta calçada, onde a podemos encontrar. O valete de paus no lado direito contém as respostas: o local, as simetrias e a classificação. Neste caso trata-se de um padrão bidimensional, porque pavimenta todo o plano, e é um padrão que está localizado no Campo de São Francisco, na Ilha de São Miguel. Passamos já para a próxima imagem, onde vemos um mapa com a distribuição das 26 cartas de desafio das 9 ilhas. Só foi possível escolher 26 exemplos de todas as ilhas. Procurou-se exatamente contemplar todas as ilhas, também a referir exemplos de rosáceas, de frisos e de padrões bidimensionais de forma diversificada. Vamos então começar por Santa Maria, na viagem de hoje. Podemos observar uma rosácea simples, já na próxima imagem. Essa rosácea não tem simetrias. Para além, vamos ver já na próxima imagem. Aqui está ela. Não tem simetrias, para além da rotação trivial de 360 graus, que é uma simetria trivial que pertence ao grupo de simetria de qualquer figura. Encontramos este exemplo em Santa Maria, mas a verdade é que há muitos motivos ligados ao mar. Não só esta caravela, mas muitos outros motivos espalhados pelas 9 ilhas. Que é uma inspiração para quem vive em ilhas. Sem dúvida, Vera. Na próxima imagem vemos outros motivos ligados ao mar também que se podem encontrar na Vila do Porto, aqui na Rua Doutor Luís Betancourt, na Rua Teófilo Braga, na Rua Frei Gonçalo Velho e outras ruas próximas. Encontramos mais motivos ligados ao mar, como peixes e conchas, também tudo isso em Vila do Porto. Estes não foram contemplados, como eu referi há pouco no baralho, não era possível contemplar todos, mas fica aqui também esta referência. Ora, entre estes motivos encontram-se 2 cordas, 2 frisos que têm que, de certa maneira, enquadram esses motivos e que têm uma particularidade, são frisos com meia volta. E então, o que nós apresentamos de seguida, no próximo vídeo, uma pequena animação, é exatamente essa exemplificação. Temos aqui, portanto, a corda, sempre que efetuamos uma rotação de 180 graus, a chamada meia volta, o telespectador pode reparar que a configuração não se altera. Fica exatamente igual, e geralmente isso acontece quando temos uns S nas imagens, como naquele exemplo. Esta é uma característica interessante, e este friso, que encontramos com muita frequência na Vila do Porto, nas calçadas de Vila do Porto, tem essa característica. Há outros sítios onde também encontramos frisos e rosáceas com essa característica e por isso convido os telespectadores a visitarmos agora a Ilha do Faial. Voltamos ao mapa.
o mapa com as novilhas e a distribuição das 26 cartas de desafio e saltamos agora para a Ilha do Faial para um outro exemplo que também não pode ser contemplado no baralho por falta de espaço, mas é um exemplo muito bonito. Em frente à Sociedade Amor da Pátria, na Ilha do Faial, na cidade da Horta, encontramos esta rosácea que também tem meia volta. Também tem meia volta e temos uma animação para comprovar isso já de seguida. E aqui já que a temática das flores já não estão ligadas ao mar. Exatamente. Temos agora uma temática um pouco diferente. Novamente, se efetuarmos uma rotação de 180 graus, a chamada meia volta, o telespectador pode reparar que a configuração não se altera. Portanto, sempre que fazemos isso. Isso significa que se olharmos para a rosácea de frente para a estrada ou de costas para a estrada, a configuração é exatamente a mesma. Isso é comum em muitos passeios em calçada. Há, contudo, uma diferença entre os dois exemplos que eu apresentei. Por isso é que vem a próxima imagem, onde podemos ver os dois exemplos e vamos ver que diferenças é que eles têm. Ambos têm simetrias de meia volta, como eu referi há pouco, mas o de cima caracteriza-se pela repetição sucessiva do mesmo motivo ao longo da faixa. É um friso, como já aqui falamos, como tal tem simetrias de translação numa única direção. Em baixo já não temos a repetição do mesmo motivo ao longo da faixa. Temos uma configuração única, já não é um friso, é uma rosácea. Continua a ter simetrias de meia volta, mas agora tem outras simetrias que o de cima não tem, a simetria de espelho, quer na vertical, quer na horizontal. Portanto, é engraçado que pequenas diferenças relativas à existência de um tipo de simetria ou de outro, ou à ausência de algum tipo de simetria, dão logo uma configuração diferente aos nossos desenhos. E vamos continuar a nossa viagem. E agora pousamos numa outra ilha. Exatamente. Vamos para a Ilha Terceira, que ainda não foi mencionada aqui no âmbito do baralho de cartas. E começamos com um bonito exemplo que está na próxima imagem. Vemos aqui o 5 de copas e o 5 de ouros. Esse exemplo é do Jardim Público da Cidade Património da Humanidade, concretamente do Jardim Duque da Terceira, em Angra do Heroísmo. É uma rosácea que apresenta a simetria de reflexão ou de espelho na vertical. Este jardim é muito rico, Vera, em... Uma criação artística. É muito rico. Até conjugam outras cores. Para além do preto e do branco, há aqui o cinzento e vamos ver na próxima imagem também um rosa, porque, de facto, também não sabia, quando comecei a fazer o levantamento em calçada, mas há vários tons de calcário. Não há só o branco, até há calcário preto e calcário de várias cores, que é usado em calçada artística. Não é tão frequente, mas também é usado. Por isso, a cor que vemos em ambos os padrões da calçada é natural. Exatamente. São tons, também há granito, mas em geral são vários tons de calcário. É engraçado. Vemos aqui na imagem passarinhos, mais borboletas, flores, gatos, peixes. Portanto, muita criatividade. Vale a pena visitar o Jardim Duque da Terceira. Passamos para mais uma imagem onde eu mostro a primeira página do roteiro de rosáceas da Ilha Terceira. Foi um roteiro que já foi divulgado aqui no programa há 2 anos. Este roteiro pode ser descarregado em formato PDF na página Simetrias nos Açores. É só ir ao Google para fazer a pesquisa Simetrias nos Açores, encontra-se logo a página facilmente. E a propósito de todas as rosáceas que vimos há pouco no Jardim Duque da Terceira, queria também mostrar algumas à volta da Ilha Terceira que têm a temática religiosa. Também é muito comum encontrarmos. Aqui vemos algumas do Concelho de Angra do Heroísmo, em Santa Bárbara, São Bartolomeu e em São Sebastião. O tema religioso, muito ligado ao culto do Divino Espírito Santo. E na próxima imagem vemos alguns exemplos do Concelho da Praia da Vitória, em Água-Alva, no Cabo da Praia e em Vila Nova. Repare-se em cima que há 2 coroas exatamente com o mesmo molde, mas difere a cor. O que difere é a cor. Portanto, ou fundo preto e desenho branco, ou fundo branco e desenho preto. Nos Açores é mais comum o fundo preto e desenho branco, porque há mais abundância de basalto e daí a escolha natural. Mas de vez em quando também vemos ali, como do lado esquerdo, o fundo branco, que também fica muito bonito. Ora, depois da terceira, falta-nos o último percurso da nossa viagem. Que nos leva a São Jorge. Exatamente, vamos para a Ilha de São Jorge. Regressamos então ao nosso mapa, que tem as 26 cartas de desafio. E, olhando para o mapa, podemos então passar para a Ilha de São Jorge. Há muito para descobrir também na Ilha de São Jorge, certamente com motivos de inspiração diferentes, porque temos visto em Santa Maria, assinalamos a questão do mar, já vimos também no Faial as flores, na Ilha Terceira alguns exemplos ligados aos animais, e agora o que é que temos em São Jorge? Temos muita coisa variada. Vamos começar, Vera, pela Vila do Topo. Na próxima imagem vemos um exemplo que foi incluído no baralho de cartas. Esse exemplo é de uma rosácea.
uma rosácea em que se repete 6 vezes o motivo em torno do centro. Portanto, temos rotações de 360 a dividir por 6, ou seja, de 60 graus e dos seus múltiplos. Também temos 6 eixos de simetria de reflexão ou de espelho. Temos aqui então a carta correspondente ao 3 de copas e a solução ao lado, o 3 de ouros. É interessante que o autor desta calçada, Miguel Gouveia, formador em calçada artística, inspirou-se nas janelas do Império do Espírito Santo, também designado em algumas ilhas como Triato, próximo do local onde está essa rosácea. Que vemos na parede, vimos na imagem. Vemos ali o coreto também e ao lado o Triato. Portanto, é interessante que foi uma inspiração ali próxima com a arquitetura à volta. Ora, a Ilha São Jorge é muito rica em calçada, como a Vera estava a dizer há pouco. Para além da Vila do Topo, vamos agora dar um salto à Vila da Calheta, onde encontramos alguns exemplos, também feitos por Miguel Gouveia. Novamente aqui mais de uma cor, mais de 2 cores, aliás, além do branco e do preto temos um rosa. Encontramos logo em cima, do lado esquerdo, uma rosácea que, se olharmos para a rosácea como um todo, é semelhante à do Faial. Tem meia volta, tem simetrias de espelho na vertical e na horizontal, mas se olharmos só para o centro da rosácea, é muito parecida com a que vimos há pouco na Vila do Topo. É uma rosácea sextavada, com 6 repetições de motivo, e mais uma vez a inspiração do Miguel foi, desta vez, no mobiliário. E se os telespectadores pensarem bem, há muitas cadeiras antigas que têm ao centro uma rosácea muito parecida com aquela desenhada. Portanto, foi essa a inspiração do Miguel Gouveia para fazer estes desenhos. É interessante, vamos continuar a ver na próxima imagem outros exemplos. E outros temas? Outros temas. E aqui é muito interessante, algo que não encontrei em muitos locais. Quando nós percorremos a rua da Câmara Municipal da Calheta de São Jorge e nos dirigimos ao Porto, encontramos muitos exemplos de calçado e é interessante verificar que em frente de um determinado estabelecimento comercial ou dos serviços, encontramos calçada alusiva a esses serviços. Temos ali vários exemplos, os óculos, a farmácia. Exatamente, o símbolo do arroba, da internet. Portanto, é interessante verificar que nessa rua, olhando para a calçada, não precisamos olhar para cima. Olhamos a calçada é personalizada. Exatamente, identifica as lojas, identifica os serviços que existem naquela rua. É, por acaso, um exemplo muito interessante. E passamos, não podemos deixar também de referir as velas, mas antes das velas, aqui ainda no concelho da Calheta São Jorge, na Fajão dos Vimes, não podia deixar de mostrar este exemplo muito interessante, também desenvolvido por Miguel Gouveia, que é um exemplo 3D. Vemos ali os grãos de café em 3D, uma homenagem ao cultivo de café na Ilha de São Jorge, como sabem, é único, tem um sabor único. Na Fajão dos Vimes. Exatamente, e portanto nem de propósito, encontramos este bonito exemplo em calçada, na Fajão dos Vimes, com o pormenor dos grãos de café estarem em 3D. Portanto, um exemplo muito bonito. Agora sim, passamos para as velas. Encontramos também, junto ao largo da Igreja Matriz, nas velas, encontramos muitos exemplos bonitos, em calçada, uma vez com fundo preto, outra vez com fundo branco. E na rua, em frente, a rua fechada ao trânsito, a Rua Mestre Francisco Lacerda, podemos ver na próxima imagem também várias rosáceas dedicadas, neste caso, às profissões. Portanto, também é interessante, quando se percorre esta rua, encontramos várias rosáceas dedicadas às diferentes profissões. Portanto, também é um trajeto que aconselho. Estes trabalhos são artísticos e implica já a criação de um padrão próprio, porque são desenhos muito diferentes dos habituais. Sim, de facto. Em geral é feito um molde, esse molde é testado e depois então é usado nas várias calçadas. Quando estamos aqui a falar desses exemplos muito artísticos e únicos, digamos assim, é ainda mais complicado a sua execução. É de facto mais complicado, por isso também eu considero uma forma de arte. E é curioso ver a multiplicidade de temáticas que encontramos na calçada de São Jorge, como vimos, há uma diversidade enorme e essa inspiração, já percebemos que o motivo pode ser inspirado em qualquer circunstância da vida ou até da vida social e cultural. Sem dúvida. Encontramos muitos motivos ligados ao mar, o tema do mar, o tema religioso. Geralmente, coroas de Espírito Santo são muito comuns junto aos triatos ou aos impérios e encontramos muitos motivos alusivos a profissões, também, nomeadamente à agricultura, e motivos também, de certa maneira, como no Faial, vimos motivos já mais decorativos.
encontramos uma diversidade significativa de E motivos de todos nas nossas estes ilhas. que nos apresentou, há algum que o tenha cativado mais, que tenha despertado mais a sua curiosidade e interesse? Eu gosto de todos um Independentemente pouco. do teu estado matemático. Eu acho particularmente rico este exemplo que vimos na Fajã dos Vinhos, porque é único. Eu não me recordo de outro sítio onde haja uma calçada 3D, ou seja, que o grão de café é sair da calçada, como se estivesse a sair da calçada. É um exemplo muito interessante. A nível de desafio também para tirar as fotografias, porque nem sempre é fácil, um desafio grande foi o exemplo que vimos aqui da Ilha do Faial, porque teve que ser tirada e não tinha grua, não tinha nenhum helicóptero ou nenhum drone, que está na moda agora, e portanto tive que tirar faseado e depois tive que compor a rosácea e de facto é um desafio, sem dúvida. Mas vale a pena. Ainda bem que o fez para trazer ao nosso programa. Antes de nos despedirmos, o professor quer relembrar a página do Facebook para receber mais sugestões para próximas rubricas? Com certeza, desafio os nossos telespectadores a mandarem mais sugestões aqui para o programa para debatermos em próximas edições. E eu gostava de aproveitar a oportunidade, se tiver ainda tempo, a Vera, de oferecer aqui à produção, a autora é a doutora Maria de Lourdes Pacheco, um exemplar do livro das plantas medicinais, na sequência do tema que abordámos há 2 semanas. Relacionado também com a Ribeira Chã, que festejou os 50 anos muito recentemente. Obrigada por esta lembrança à freguesia e também à autora que já referiu. Quintal Etnográfico do Museu Agrícola da Ribeira Chã, plantas usadas na medicina popular. Muito obrigada por esta lembrança. Professor, até daqui a 15 dias. Fica combinado, até daqui a 15 dias. Obrigado. E com neste nosso espaço que fez uma viagem pelos Açores, terminamos o Açores Hoje, que é precisamente isso, um programa que lhe leva numa hora e meia a passear e a viajar pelas ilhas do arquipélago. Contamos novamente consigo, embarque connosco amanhã a partir das 5 horas. Contamos consigo, até amanhã, a continuação de uma excelente segunda-feira.